amigos e minhas amigas que todas as semanas nos acompanham e nos honram com as suas audiências, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa de entrevistas onde nós procuramos trazer pessoas que tenham informações importantes para nos trazer. Hoje eu estou trazendo um médico que atua numa área muito nobre, uma área muito importante, eu diria até numa área, posso até falar numa área delicada da medicina, que é a geriatria. O Dr. Marcel Lameia abriu um espaço nas suas atividades, e nós já tínhamos conversado já há alguns meses, eu diria uns meses, mas ele muito assoberbado, finalmente descobriu um horário lá, uma lacuna na sua agenda, e veio de forma muito gentil comparecer aqui ao estúdio para bater esse papo conosco. Eu queria, viu, doutor Marcel, de logo lhe agradecer a sua presença, a sua grandeza, a sua fidalguia em vir até aqui, e quero deixar o senhor à vontade para fazer uma primeira saudação à nossa legião de telespectadores que todas as semanas nos acompanham fielmente aqui no Momento Jurídico. Por favor. Não, eu é que tenho que agradecer, porque um convite desse a gente não pode negar, e surge a oportunidade exatamente de explanar alguma coisa sobre a geriatria. E a minha área é uma área assim que precisa de muitas informações. Na medida do dia a dia, o idoso, cada vez a população está ficando mais envelhecida, e aí surge a necessidade exatamente de esclarecimentos. Será que há pessoas ainda hoje que não sabem o que é geriatria? Está mais difícil. Pessoas com uma formação mediana já... Ainda há esse questionamento. Algumas perguntas... Até porque estão surgindo novas especialidades, né? Por exemplo, hoje existe o ebiatra, que pouca gente sabe o que é, né? Nunca ouvi falar o que é isso. O ebiatra é o especialista hoje em adolescente. Então, a faixa etária hoje é o seguinte: você nasce, vai para o neonatologista, em seguida você vai para o pediatra, depois você vai para o ebiatra, vai para o clínico geral e encerra no geriatra. Toda essa sequência, né? Isso é importante para a medicina? Porque na medida que você especializa, você faz com que o profissional se dedique mais naquela área específica. Cada faixa etária nossa, a gente tem as patologias específicas daquela patologia, daquela faixa etária. E aí, quando você se restringe a uma determinada área, você fica mais preparado, né? Não tem quem domina a medicina toda. Não existe. Não existe, né? Então, por isso que hoje subespecialidades vão surgindo. O conhecimento, como o senhor disse, o conhecimento ele não é domínio de ninguém. Não. E hoje, com a tecnologia, o que você sabe hoje, amanhã já não é mais verdade. Eu sei. Mas eu conheço pessoas, interessante, que elas dizem o óbvio como se estivessem dizendo uma coisa nobre, uma coisa nova, uma coisa que ninguém nunca tinha dito antes. Isso é quase como uma espécie de uma doença, né? 1 mais 1 igual a 2. Aí quando a pessoa diz 1 mais 1 igual a 2, diz como se fosse uma coisa totalmente diferenciada. Mas, doutor Marcel, me diga uma coisa, vamos começar a nossa conversa nesse momento agradável nosso aqui. O senhor andou pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Foi. Minha formação foi lá, né? Foi lá, né? Eu fiz pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, no Instituto de Geriatria da PUC. De Geriatria. E o que é que tem lá de diferente, por exemplo, daqui de Alagoas? O que é que lá tem? Não, é a questão de tecnologia, porque o Instituto de Geriatria da PUC foi montado pelo governo do Japão. Por aí você tem a ideia. Claro. Então, o coordenador do Instituto era um japonês chamado Yuki Moriguchi. Então, ele conseguiu trazer toda a tecnologia, o que mais moderno em termos de procedimento médico, tecnologia nova. Então, ele conseguiu implantar isso dentro da PUC. Agora, por que é que o Japão fez isso? Tudo tem uma lógica. Porque dentro do Rio Grande do Sul existe uma comunidade japonesa. E o Japão é muito atencioso com o seu povo. Então, o que é que eles fizeram? Montaram um instituto dentro da PUC, dentro de Porto Alegre, para que aqueles japoneses que moram dentro de Porto Alegre fossem atendidos. Só que com isso abriu-se uma porta de residência, de pós-graduações. E aí foi a oportunidade que me surgiu de exatamente aprender a geriatria. Muito bem. O doutor Marcel, agora já entrando no nosso assunto de fundo, e nós temos aí um longo caminho a percorrer, certo. E quero logo deixar o senhor à vontade para satisfazer o anseio e a curiosidade dos nossos telespectadores e a minha própria. Eu começo lhe perguntando o que vem a ser a geriatria, o que é a geriatria dentro
do contexto médico, o que vem a ser a geriatria? Olha, a geriatria surgiu em função da necessidade de um atendimento maior e mais atenção ao idoso. Por exemplo, quem é que cuidava do idoso antigamente? Era o clínico geral, né? Então, aquele indivíduo era aquele médico de família, era aquele médico que ia na residência, certo, que tinha aquele contato direto com os familiares. Existia toda uma humanização da medicina naquela época. Essa que é a expressão. Essa é a expressão mais correta. Só que com o andar da carruagem, a medicina foi ficando muito tecnológica. E aí começou-se a ter a necessidade de dividir essas áreas. E aí surgiu, pela própria exigência da especialidade de geriatria, é claro que o idoso tem alguns parâmetros muito individuais que só o geriatra consegue tratar. Então, por exemplo, o clínico ele vai tratar uma pessoa idosa. Ele vai passar uma medicação muito parecida com o adulto. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que o idoso ele já tem as suas deficiências. A gente também tem que entender o seguinte, o idoso não é doença. Existe o idoso por envelhecimento normal, saudável, só que ele tem as suas deficiências. Você não pode comparar, por exemplo, um rim do adulto ou de um jovem igual a um rim do idoso. O idoso ele vai ter já diminuição da filtração do rim, ele vai ter retenção de líquidos, ele vai ter uma série de situações que ele não pode tomar aquela mesma medicação que eu dou ao adulto jovem, eu não posso dar ao idoso, porque senão ele vai se intoxicar. Enquanto o adulto jovem consegue eliminar aquela droga muito mais rapidamente, o idoso vai demorar mais. Então ele tem um potencial de se intoxicar mais rapidamente com aquela medicação. Por exemplo, tem um estudo recente que mostra o seguinte, se você pegar um rim de um jovem de 30 anos, ele tem uma creatinina, vamos imaginar, uma creatinina normal. A creatinina normal vai até 1,2, 1,3. Ele tem 0,8. Você pega um idoso, tem 0,8. Mesmo valor. Agora, se você colocar os dois indivíduos em situações de estresse, vamos supor, o adulto de 30 anos e o idoso tem uma diarreia, tem um quadro intestinal grave, começa a perder líquido, a probabilidade do indivíduo de 30 anos se recuperar é muito mais rápida. O idoso, mesmo com sua creatinina de 0,8, mas a possibilidade dele reabilitar é mais lento. É mais lento. Porque ele tem menos... E às vezes renal. complica, né? Aí vem a situação da complicação mais contundente, né? Contundente também, né? Agora, meu caro doutor Marcel, me responda uma pergunta que, na realidade, é uma curiosidade que eu tenho. Diga. E eu sempre, quando eu digo assim, eu tenho a minha curiosidade, eu tenho assim, a convicção de que é também a curiosidade dos nossos telespectadores. Eu não vou usar, essa expressão eu vou usar, mas eu vou lhe pedir desculpas, que é a velhice, mas é o indivíduo idoso. A condição de idoso está muito mais... Faz bem a pergunta, a sutileza que queria que o senhor explanasse isso para a gente. A condição de idoso está mais associada à idade ou à condição física? Deixa eu esclarecer melhor. Pode haver um indivíduo com idade, mas que não se encontra nos parâmetros do idoso. E pode haver um indivíduo mais jovem que seja tido como idoso, ou seja, a condição de idoso está associada à condição física ou à idade? Não, veja bem. Você entendeu a pergunta, né? Entendi, perfeitamente. O envelhecimento tem um fator genético preponderante. Então, tem pessoas que envelhecem de uma forma muito mais rápida. Tem outros que demoram mais. Agora, associado ao fator genético, você tem que pensar o seguinte, que o fator genético sofre muita influência do fator ambiental. Então, se você é um indivíduo sedentário, come tudo errado, gordura, fritura, massa, muito parado, tabagismo, fuma, álcool em excesso, quer dizer, faz tudo, é claro que ele vai antecipar esse envelhecimento muito mais precocemente. Independente da idade que tenha. Independente da idade. Você pega um indivíduo com 50 anos, que você olha e diz, esse cara tem 70. Você pega um indivíduo de 70, você olha e diz, o cara tem 50 e poucos anos. Quer dizer, pois é, o que é isso? O estado de conservação. Ele acorda na hora certa, ele faz atividade física, ele nutre corretamente, não tem exageros nas suas dietas, ele não fuma, ele não tem o estresse do dia a dia, ele não incorpora o estresse psicologicamente ao ponto de levar isso para o corpo. E você sabe que quando você se estressa, surge as rugas, a pele fica mais seca, ressecada. A gente tem que pensar assim, que o idoso não é só físico. O envelhecimento também é cognitivo.
é mente, né? É pensamento positivo, pensar, agregar valores para ele, quer dizer, respeitando os valores da sociedade, mas pensando assim, eu quero envelhecer bem. Porque o sentido da geriatria hoje não é só você fazer com que o indivíduo viva mais. Eu preciso fazer com que ele viva mais, mas em boas condições de saúde. Saúde, exatamente. Né? Não adianta você chegar aos 90 anos numa cama, dependendo de tudo da família, não consegue ter uma autonomia de ir num banheiro, tomar um banho por si próprio, não consegue mais ler um livro, um jornal, não assiste uma televisão. Isso não é envelhecimento que ninguém quer. Doutor Marcelo, existe, eu queria que o senhor nos esclarecesse isso, eu já ouvi alguém dizer isso, já ouvi, acho que já li também, já li com certeza. Existe a velhice psicológica? Ou seja, o indivíduo se torna psicologicamente um idoso. Mas isso aí é fruto da própria formação, né? Aquele indivíduo que começa a incorporar ideias negativistas, né? Então ele acha, por exemplo, tem gente que é hipocondríaco, né? O cara vê alguém doente e já está doente também. O indivíduo vê o outro assim, envelhecendo, ele acha que também vai envelhecer precocemente. Não toma nenhuma medida para evitar isso. Não faz uma atividade física, não faz uma leitura, não faz uma atividade mental, não propicia um envelhecimento mais saudável. Então, ele mesmo está fazendo com que, embutindo dentro dele, um envelhecimento precoce. Mas isso não tem a ver também com o meio social em que ele vive, a família, por exemplo? Também, né? Porque, como eu disse, o envelhecimento não é só físico, é muito também o psicológico. Se você vive num ambiente alegre, festivo, aquele idoso que é considerado, é respeitado, é ouvido. Agora você chega num asilo, o cara está lá num canto de um quarto, isolado do mundo. Quer dizer, um indivíduo desse está depressivo, está ansioso, está triste, só libera hormônios negativos o tempo todo. Isso faz com que ele vai envelhecer muito rapidamente. É o que a gente hoje dá muita atenção dentro das demências. Você vai ver que tem uma chamada doença de Alzheimer. O Alzheimer tem muita relação com essa assistência familiar. Quanto mais o idoso se sente isolado, mais ele evolui muito mais rapidamente em relação à doença. Mas hoje se sabe a etiologia do Alzheimer? Sabe-se. Teologicamente? Teologicamente é o seguinte, é uma modificação bioquímica. Sim. Dentro do cérebro da pessoa começa a formar umas proteínas. Essas proteínas vão tamponando a memória, fazendo com que não haja mais as sinapses. Então os neurônios vão se desligando e a pessoa vai começando a esquecimento de coisas recentes. E é possível se diagnosticar isso com antecedência e também iniciar o que se chama de um combate ou medicamentoso ou uma terapia diferenciada? É possível isso? Tem. Agora veja o seguinte, não existe a cura. O que eu posso fazer é retardar essa evolução dessa doença. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Me diga uma coisa. Eu não tenho Alzheimer. Eu não tenho Alzheimer. Eu acho que eu não tenho Alzheimer. Certo. É possível agora me dirigir a um médico, ou ao senhor mesmo, a um colega seu, para saber se eu tenho tendência para ter Alzheimer? E aí iniciar... Através dos testes que a gente faz, Sim. Os testes de cognição. Sim. Então, a partir de algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas respostas que você possa vir apresentar, uma ressonância magnética pode dar algum sinal, alguma tomografia. Então, são exames muito incipientes ainda, que não dão uma confirmação, mas pode dar um norte. Outra coisa que tem que olhar, importante, é o seguinte, como é a sua genética? Você tem alguém na família, uma mãe, o pai, o tio, o avô? Certo. Isso aí pesa demais. O fator genético hoje a gente sabe que há um aglomerado familiar que cria-se uma tendência maior a ter o Alzheimer. Então, a primeira pergunta que eu faria numa consulta seria o seguinte, tem alguém na família que tem Alzheimer? Certo. Esse já me dá o norte. E depois eu vou questionar, assim, idade, como é que está a sua vida dinamicamente, mentalmente. Vai fazer uma anamnese, né? Uma anamnese. Completa. Olhar a sua atividade intelectual, se você vem lendo, se vem fazendo palavras cruzadas, se está ativando esses neurônios. Isso que eu estimulo muito o idoso. Eu andei lendo, eu queria que o senhor esclarecesse isso para os nossos telespectadores, eu andei lendo que o indivíduo que tem uma atividade intelectual, vamos dizer assim, acentuada, uma atividade intelectual diferenciada, inibe a instalação do quadro de Alzheimer. Sim, por quê? Quando você está raciocinando, você está conectando as sinapses. Você está fazendo com que os neurônios estejam trabalhando. Na medida que você não estimula essas atividades, o que é que acontece com a cabecinha nossa? Ela vai desligando. Então é como se eu tivesse um monte de tomada
E eu não estou usando eletricidade nessas tomadas. Então, à medida que eu não leio, eu não pratico nenhuma atividade mental, eu vivo isolado, eu não tenho uma atividade social, ninguém conversa comigo, eu não tenho quem faça pergunta a mim para eu raciocinar e fazer uma conta. Não tem mais domínio do meu orçamento doméstico, eu não faço mais nada em casa, eu não cozinho, eu não faço nenhuma atividade. As minhas tomadas vão desligar. Com o tempo, isso vai ser um processo muito mais rápido de agressão e de inibição e de desativação dessa parte neurológica. E aí o Alzheimer importante. vai acelerar. Existem condições. Qual é a idade, na sua experiência de consultório, de vida médica, qual é uma idade normalmente em que aparece o Alzheimer? A partir de 60 anos, a partir de 50, a partir de 70, tem uma incidência maior? Eu vou lhe contar uma história. O Alzheimer foi um médico, por isso que tem o nome, né? Tanto que dizem assim, Alois... eu tenho um colega que ele é muito, como é que eu posso chamar a expressão? Ele é muito irreverente. Ele, uma vez, disse, o alemão pegou ele. O alemão, que alemão? Eu, sem saber, era o Alzheimer. Alois Alzheimer. O Alois Alzheimer descobriu isso com uma pessoa de 56 anos. Foi quando ele detectou a doença. A partir daí ele começou a estudar. Certo. E em cima desse estudo, e pelo fato de ele ter sido o primeiro a estudar, a doença passou a ter o nome dele. Mas você nota o seguinte, não é comum ninguém de 56 anos ter Alzheimer. A incidência maior é com envelhecimento, a partir de 65, 70 anos, 80, coisa piora. Então, à medida que você vai envelhecendo, a incidência do Alzheimer aumenta. Agora, tem casos, eu mesmo já no consultório já peguei uma professora de seus 58 anos. Uma vida intelectual. Intelectual intensa, professora universitária, com leitura, lendo todo dia, e ela chegou com um quadro típico de Alzheimer. Ela não lembrava mais o nome do esposo, não lembrava o nome dos filhos, o que ela tinha lido na véspera ela não lembrava mais, quer dizer, ali caracterizou, mas não é o normal. O normal você tem, acima dos 65 anos, você passa a ter uma incidência maior da presença. Agora, você poderia perguntar também o seguinte, por que hoje tem tanto Alzheimer? Porque, vamos ver o seguinte, se você olhar cronologicamente, as pessoas na era cristã viviam no máximo até 30 anos. Pelas estatísticas, até 1800, a faixa de idade maior era 40 anos. Quando chegou em 1900, as pessoas começaram a chegar até 45, 50 anos. Quando foi em 1950, aí a população começou a viver mais. E aí hoje está se chegando a 65, 71 anos a vida média de um cidadão. Aí você pergunta, e por que isso? Porque houve toda uma evolução tecnológica em relação à medicina, né? Então, aquela pessoa que morria, por exemplo, antigamente, morria de uma infecção, o Fleming descobriu o antibiótico. Exatamente. E aí, a partir daí, as doenças infecciosas ficaram mais controladas. Aquele indivíduo que tinha uma lesão, morria de um infarto, hipertensão, hoje ele tem medidas que ele pode colocar um estente, ele pode fazer uma angioplastia, ele pode controlar melhor a hipertensão arterial dele. Então, esses procedimentos fazem com que a população vá envelhecendo mais. Na medida que essa população envelheceu mais, deu margem para surgir mais o Alzheimer. Mas, doutor Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta que é para que os nossos telespectadores fiquem atentos, e eu também fique atento, claro. Qual é o sintoma mais frequente? Qual é o sintoma mais frequente, mais, vamos chamar assim, mais claro, mais indicativo do Alzheimer, para que as pessoas em casa possam verificar? Qual o sintoma que o senhor tem observado no seu consultório, a queixa, vamos chamar assim, mais frequente? Não, o que chama atenção realmente é o familiar que vai chegar dizendo, né? Porque o doente, muitas vezes, ele não percebe. Então é aquele indivíduo. O indivíduo com Alzheimer não percebe. Não percebe. Ele vai chegar para você e fazer a mesma pergunta 3 vezes, 4 vezes. E para ele é a coisa mais normal do mundo. Ele não lembra que perguntou. Entendeu? Então esse que é o perigo. Porque ele vai dizer assim, não, eu não perguntei isso. E aí você vai dizer, não, você perguntou. Como dizer, é muito comum os pacientes meus fazerem assim, marca a consulta com o geriatra. Aí o idoso chega assim, o que é que a gente vai fazer hoje? Isso ele pergunta de manhã. Aí nós vamos ao geriatra. Quando é meio-dia, ele pergunta, o que é que nós vamos fazer hoje? Aí a filha ou o filho diz, nós vamos ao geriatra. Quer dizer, ele fica perguntando para ele porque ele não guardou mais aquele tipo de informação. E aí passa a perguntar. Um ponto é memória. Segundo é a questão espaço visual.
ele se perde dentro de casa, ele não sabe mais onde é que está o banheiro, ele não sabe mais onde é o quarto. Mas aí no estado mais bem avançado. Mais avançado. O primeiro sinal seria memória. Memória. Aí deixa eu te falar só, não perca esse raciocínio. Eu conheci um cidadão, ele já faleceu, que a família começou a notar que ele estava com algum problema, não sei se dizia o nome do problema, mas era um problema que fez com que o levassem a um médico e tal, era que ele ia receber o salário e voltava sem o salário. Ele voltava, ele chegava a um ponto de pegar o dinheiro e jogar fora, entendeu? Ia com o dinheiro e um dia um familiar seguiu, aí foi, o fiscal vai seguir, ele foi receber o dinheiro e no caminho ele começou a Sim, mas aí já é considerado uma demência senil. Né? Mas aí depois diagnosticou Alzheimer. Sim, porque o Alzheimer está enquadrado dentro da demência senil. Ah, né? certo. Então, na fase mais grave do Alzheimer, ele perde os valores. Né? Então, para ele, aquele dinheiro não representava mais nada. Ou não era dinheiro, era um não tinha valores econômicos para ele. Ele achava que era um pedaço de papel. Pois é. Então, esses critérios de julgamento é que a família que vai analisando e vai vendo que aquilo que ele valorizava muito, ele passa a não valorizar, a localização espacial ele não tem mais noção, as perguntas repetidas, a questão de noção de leitura, para ele não interessa mais ler, porque ele não entende, ele não vai assimilar a sequência da leitura, o começo, o meio e o fim, uma televisão, uma reportagem, ele não junta os fatos aos fenômenos que estão acontecendo. Então, há uma perda da cognição. E essa perda é que vai caracterizar exatamente o quadro do Alzheimer. Aí você assim, tem como segurar isso? Tem medicamentos hoje que a gente retarda. Por quê? As medicações para Alzheimer são medicações que vão interferir sobre essa reação bioquímica. Eu vou tentar tamponar através do remédio, fazendo com que não acelere tanto essas desconexões neurais, esses neurônios, essas ligações que eu falei, dessas tomadas, para que ele demore um pouco mais, ele consiga, mas não vai ficar bom, não vai curar, vai ficar bom e melhorar, lembrar de tudo. Não, é ilusão. Você vai tentar estabilizar. Muitas vezes é um paciente que está agitado dentro de casa, ele não Alzheimer dá isso também? Dá. Tem o Alzheimer, tem as fases do Alzheimer. O Alzheimer passa por 3 fases. Tem a fase inicial, que é aquela que você perguntou. Perda de memória, cognição e tal. Tem a segunda fase, que muitas vezes é alterações no sono. O indivíduo inverte, dorme de dia, fica acordado à noite. E não identificação das pessoas que convivem. Agitação psicomotora, ele começa a quebrar algumas coisas dentro de casa. Então, essa é a fase. E a fase mais adiantada é... Mais tardia, né? Mais tardia, a terceira fase, é aquela fase que ele está totalmente desorientado. Aí, muitas vezes, a gente tem que sedar, tem que entrar com medicação ansiolítica para tirar daquela ansiedade. Sim. Tem umas medicações que a gente usa hoje para bloquear a colinesterase, são medicações específicas para essas áreas. Então, tem todo uma... Ô, meu caro doutor Marcel, meu caríssimo Marcel, não sei se o senhor assistiu um filme chamado Tempo de Despertar. Lembra desse filme? Lembro. Que doença é aquela? Aquilo não é também uma modalidade? É uma modalidade de Alzheimer? É uma modalidade de demência. Agora, eu não consigo lembrar exatamente a essência do filme, porque faz tempo que eu assisti. Faz tempo, era com Robert De Niro, muito bom, e aquele outro ator que até suicidou-se. Qualquer coisa, Robinson, qualquer coisa, eu acho assim. William Robinson. William Robinson, um grande filme, eu assisti. E ali os pacientes ficavam totalmente alieados do meio ambiente. Aquilo lembrava um Alzheimer. Alienado, totalmente. Totalmente alienado. O Alzheimer faz isso? O Alzheimer faz. Na terceira, da segunda fase em diante, ele fica totalmente alheio ao mundo. Não reconhece ninguém. Ele não reconhece mais ninguém. Ele olha para a filha, para o filho, e acha que é um estranho. E o pior é que muitas vezes ele passa a agredir. Né? Ele acha que ele estranho, a filha passa a ser um estranho e passa a ser um elemento que quer tirar o dinheiro dele, que quer tomar o espaço dele, e ele passa ao ato da agressividade. Né? Aí ele passa a incomodar a situação familiar. Por isso que eu digo, hoje é muito mais difícil você tratar, é prioritário você cuidar da família que está em volta do idoso com Alzheimer do que o próprio Alzheimer. Porque você tem que preparar essa família. Como lidar com aquele... Eu quero voltar a esse assunto logo após o nosso intervalo. Mas antes de irmos ao intervalo, eu lhe relato um outro fato. Teve uma pessoa de minha relação de amizade que um familiar foi alcançado pelo Alzheimer.
E ele, uma vez conversando comigo, ele disse, olha, a impressão que dá é que ele está aliado a tudo. Mulher, filhos, nora, neto, a tudo ele estava aliado. O que parecia que trazia ele para uma certa atenção era a televisão. Diz que pegavam ele, colocavam na frente da televisão e ele ali parecia ficar prestando atenção. Ele não dizia nada, mas parecia ele ficar ali, ó, só na televisão. Ele ficava olhando como se estivesse realmente... Tem alguma justificativa para isso? Não, porque a coisa é tão diversificada, o quadro de demência, porque é uma demência, a gente tem que encarar que é uma demência. Então você tem vários focos. Pode ser que a televisão, como foco para aquele indivíduo, era uma forma de atenção. Mesmo que ele não estivesse entendendo nada. Mas o fato de cores, iluminação, figuras, imagem, então para ele despertava atenção. Mesmo que ele não estivesse entendendo bolufas que estava ali. Mas para ele era uma forma de prestar atenção. Ele não comentava nada com ninguém nunca conseguiu obter dele nenhuma... É uma forma de isolamento nenhuma prestação. E é muito triste isso, né? É horrível. Né? É muito triste. E outra coisa, não é uma doença que vai ser... vai haver um encerramento rápido, né? Tem pacientes com Alzheimer com 10 anos. E aí a família tem que estar muito preparada para conviver com a pessoa 10, 15 anos, vendo a cada dia que passa aquele quadro regredindo, perdendo memória, ficando agressiva, não consegue mais identificar o ambiente familiar. É um sofrimento, não só para o paciente, mas um sofrimento para toda a família. Mas aí a família tem que estar preparada. O senhor falou que existe o que se chama de um esquema medicamentoso aonde chega a estabilizar ou temporariamente. Ou apenas diminui a progressão? Não, diminui a progressão e você estabiliza ali, vamos supor, 1 ano, 2. De repente aquilo começa a exacerbar novamente. E aí vai evoluindo, aí você troca a droga, bota novas medicações, tem adesivos que a gente coloca na pele, para o indivíduo não estar ingerindo tanto medicamentos. Eu tenho que evitar também certos medicamentos que em vez de ajudar, pior. Pode dar um efeito colateral. Pode dar um efeito colateral. Eu não posso dopar esse paciente ao ponto de ele dormir 24 horas, não deve. Então tem todo um traquejo farmacológico que você tem que saber como lidar com esse tipo de patologia. E essa dinâmica farmacológica deve estar associada, me corrija se eu estiver dizendo alguma besteira, à própria condição física do paciente. Ah, sim, sim. Peso do paciente. Você tem que saber como é que está o rim dele, como é que está o fígado dele, se ele era um alcoólatra, se ele bebia, se ele tinha cirrose, se ele teve um AVC, se ele tem uma hipertensão controlada ou não, se ele é diabético, que é outra coisa que agrava. Então eu tenho que ver o mundo de patologias que aquele indivíduo tem, em que contexto ele está situado. Situado, né? Quer dizer que a geriatria ela realmente exige do médico um acentuado conhecimento, assim, um leque de conhecimento diversificado, senão ele não consegue... A gente faz quase que todas as especialidades, né? Não a fundo, mas eu tenho que identificar o que é um hipertenso, o que é um diabético, controlar o diabetes. Trabalha associado com psiquiatra? Também, porque de qualquer maneira vai ter momentos que esse paciente vai apresentar uma agitação psicomotora e eu vou ter que encaminhar ele para fazer um ansiolítico, um antidepressivo, um antispasmódico, alguma medicação que tire ele daquele quadro. Doutor Marcelo, nós vamos voltar ainda. Certo. Eu vou voltar com uma pergunta bem momentosa e bem interessante para os nossos telespectadores. Eu quero lhe agradecer sempre a sua participação e quero agradecer também a honrosa audiência dos nossos telespectadores. Mas voltamos já. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos informa. Novas turmas, PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 29 de agosto. Informações 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer.
Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos honram com as suas audiências. Estamos retornando aqui com o nosso caríssimo Dr. Marcelo Lamenha, geriatra, e que está nos dando boas informações, excelentes informações, eu diria, sobre esse mal que assola hoje grande parte da humanidade, que é as questões pertinentes à geriatria, especificamente sobre o mal de Alzheimer. Nós vamos fazer outras ordens de indagações para que a gente possa esclarecer mais. Doutor Marcelo, antes de entrar naquela questão da família, que eu acho muito importante, eu te pergunto o seguinte: é possível ou é razoável o indivíduo, ainda na sua completa rigidez física e mental, dizer assim, eu vou procurar um geriatra para que ele me acompanhe? O senhor acha isso interessante? Eu acho. E razoável? Eu acho não, isso é prioritário hoje. Porque é aquele negócio, a gente vive, mas a gente precisa de informação. Então, por que é que eu posso envelhecer bem se eu não tomar as devidas medidas no tempo certo? Porque, quer ver um exemplo prático? Olhe quem é que morre mais, é o homem ou é a mulher? É o homem. O homem. Por quê? Um dos fatos é que porque a mulher procura mais o médico, faz as suas revisões periódicas, identifica as patologias precocemente. O homem não. Ele só vai ao médico no dia que ele tem um sintoma. Quando ele começa a sentir uma dor, quando o vizinho diz assim, oi, eu estou com câncer de próstata, aí pronto. Um alerta desse, ele toma providência, ele quer fazer o PSA, ele quer fazer o toque, ele toma todas as medidas. Mas enquanto não tiver o sinal de alarme, o homem não toma providência. Eu conheci uma pessoa, faleceu até precocemente, que quando o médico dizia que ele estava doente, ele dizia que o médico era mentiroso. Ele não vou nada, aquilo é um mentiroso, rapaz. Eu fui lá, só por ir, ele disse que eu estava com um problema de próstata, bicho mentiroso, terminou morrendo. Mas aí é o medo do enfrentamento, né? O indivíduo não quer enfrentar aquela doença que provavelmente possa estar acontecendo. Doutor Marcelo, eu já tinha um conceito, eu tinha não é conceito, me perdoe, eu tinha um entendimento que o senhor está dizendo que eu estou equivocado. Eu achava que o homem morria mais por conta do enfrentamento em face da vida. A mulher é mais protegida, mais recatada, tem menos enfrentamento do que o homem. Não é isso, não? Olha, veja bem, isso era, né? Mas hoje, praticamente, a mulher está indo para o campo de trabalho, não chegou a igualdade ainda. Certo. Mas a mulher hoje está quase que uma atividade muito parecida com a do homem. Mas, mesmo assim, essa prevalência do homem falecer mais antecipadamente é por conta de não se cuidar. Você vai para um grupo de terceira idade, é interessante. Aqui em Maceió tem vários. Você vê o número de idosos, de viúvas e de viúvos. A de viúvas, a quantidade é enorme. Você encontra 3, 4 homens naquele grupo. O restante tudo é mulher. Por quê? Pode olhar aqui, por exemplo, quais são as doenças que afetam a mulher? É o câncer de mama, né? As patologias, osteoporose. Então, qualquer sintomazinho, já vai ao doutor, eu queria fazer uma densitometria óssea, para ver como é a densidade do meu osso. Eu quero fazer um examezinho de mama, mamografia.
O homem não, o homem vai deixando. Quando ele vai, ou ele vai para fazer um check-up, aquele exame que é fazer tudo de uma vez só. E os exames detalhados que ele deveria fazer na época correta, ele vai retardando. E muitas vezes, quando vem procurar o profissional, muitas vezes já está pouco tarde. E o homem também tem vergonha, ele se envergonha de ir a certos médicos, né? Eu conheço até uma pessoa esclarecida, um engenheiro, eu conheço, ele vai ao urologista dele, e quando ele procurou saber se tem uma entrada diferente. Aí ele disse, não, ele vai e tal, mas vai com todo cuidado. E quando ele sai, que vê aquela quantidade de pessoas ali na sala, ele diz, olha, diga a ele que para o mês eu venho buscar a promissória um dia antes, viu? E tal, dá uma desculpa para dizer que ele está ali por outro motivo que não aquele. Mas hoje em dia essas coisas estão se acabando, porque à medida que você vai divulgando essas coisas, por exemplo, a questão da próstata, né? É um exame que praticamente tem que virar rotina, não pode. Mas veja bem, na antessala de urologista o humor é péssimo, viu? Não, todo mundo com um jornal ali na cara, ninguém conversa com ninguém, não tem assunto tudo bem, ali. Mas você acha que um dia a gente vai ter que chegar a um ponto que encarar isso com naturalidade. Porque eu não estou ali porque vai haver um exame desagradável, eu estou ali para identificar uma possível doença. Que Claro. Eu sei que o mal hoje do câncer é você deixar o diagnóstico tardio. A grande maioria dos cânceres hoje, identificado precocemente, você consegue curar ou tratar. Mas existem indivíduos que são renitentes, eles não aceitam. Por exemplo, Não, tem uns que dizem assim, eu morro, mas eu não faço esse exame. Eu tenho conhecimento de um general que quando ele ia ao médico urologista, no caso era o urologista também dele, ele ia, por exemplo, 11 horas da noite. Ele pedia para abrir um espaço para ele. Sim, não, eu quero vir aqui 11 horas. Exatamente. Né? O senhor pode me atender 11h30. Como assim, doutor? Como assim, general? Eu quero vir aqui 11h30, 23h30. Agora foi na época da Revolução, né? Sim, Aí, mas... O médico não teve saída, não. Ou ia... 23h30. Mas é aquela história, à medida que isso vai se esclarecendo, e outra coisa, a mídia hoje está divulgando muito isso. Então, eu no consultório meu, muitas vezes eu vejo pacientes chegar e dizer, eu quero fazer o exame. De uma forma muito aberta, muito esclarecida, muito... Bom, então eu espero que esse preconceito vá acabando gradativamente, porque é imprescindível para que a pessoa viva mais. Bom, para evoluir e já fechando esse assunto, o senhor acha que é importante, é até uma obrigação, um indivíduo a partir de determinada idade, vamos dizer, 50 anos, ele começar a escolher um geriatra para que possa acompanhá-lo, vamos dizer assim, 6 meses, ou trimestralmente, 6 meses, tá bom, não tá? O que é que o geriatra vai fazer na hora dessa? Ele vai identificar os fatores de risco. Certo. Então ele vai ver se você tem um colesterol alto, se você tem uma pressão mais elevada, se você é diabético. E vai trabalhar em cima disso. Certo. Na medida que você controla esses parâmetros já identificáveis, com certeza você já vai dar uma sobrevida maior àquele indivíduo. Porque eu identifiquei precocemente, entrei com a medicação no tempo correto. Com isso eu evito o quê? Olha as coisas que eu já evito. Na medida que eu trato uma hipertensão, eu evito que aquele indivíduo venha ter um AVC, o famoso derrame. Né? Na medida que o cara apresenta um diabetes, eu vou evitar que ele perca a visão, que ele tenha que amputar um membro, que ele perca uma extremidade por qualquer doença chamada vasculopatias periféricas. Então, quer dizer, eu estou evitando, ele não está nem doente, mas eu estou evitando que ele venha... Está se antecipando, é isso? Se antecipando para inibir. Para inibir, para que o fato não aconteça. Agora, você diz assim, e isso aí é só exame? Não, eu vou orientar ele, atividades físicas diárias, o que é que ele deve comer, o que é que ele não deve comer. Hoje a gente sabe que existe uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo, em que por que se criou essa dieta? Porque se observou que no mundo a população daquela área do Mediterrâneo vive mais. E aí foi se estudar por que aquela população vive mais. E aí se descobriu o seguinte, primeiro, eles ingerem muito pouca gordura saturada, né? Então eles têm azeite de oliva, eles ingerem eles se nutrem muito com verduras, saladas, o vinho tinto, não a garrafa, mas um cálice, dosezinha. Porque o vinho todo dia um cálice, porque tem uma substância que vai fazer com que os seus vasos não formem obstruções dentro do vaso. Ou seja, não haja a formação do coágulo, o famoso coágulo que vai fazer obstruções das artérias. Então, quer dizer, em cima dessa dieta, eu vou prevenir
que o indivíduo venha a desenvolver um diabetes, a uma dislipidemia, certo. A uma hipertensão precocemente, a ter um AVC isquêmico ou hemorrágico de forma intempestiva. Então, quer dizer, eu tenho que trabalhar com aquele indivíduo, o geriatra trabalha não é só com remédio. Muitas vezes eu não preciso nem usar remédio. Muitas vezes eu vou orientar ele o quê? Como ele vai viver em termos de atividade física, o que é que ele deve comer, quais os estresses que ele tem que evitar, qual é a distrações que ele tem que ocupar o espaço mental para poder ter uma mente mais leve, menos estressada, ter um sono mais reparador. Muitas vezes as pessoas estão dormindo 6 horas, 5 horas. Isso não é correto. Você fica com um déficit chamado déficit do sono. Então, aquilo ao longo dos anos, aquilo vai fazer o mal, vai trazer um prejuízo na sua sobrevida. Meu caro Marcelo, só para a gente flexibilizar um pouco, eu trabalhei aqui numa comarca, lá no início da minha carreira eu trabalhei numa comarca onde eu era obrigado, não tinha negócio de conversa não, eu era obrigado a me acordar às 5 horas da manhã, porque o sino da igreja, ele começava chamando para a missa, e eu pensei em tomar uma medida, sabe, eu procurei ver, consultei, eu disse, olha, esse hábito aqui vai há 150 anos, doutor, isso aqui. Há 150 anos que toca às 5 horas da manhã. O senhor quer mudar isso? Não quero mudar. Aí eu olhei para o padre e digo, pô, eu vou criar um problema danado, eu vou me adaptar. E me adaptei para me acordar às 5 horas da manhã. Embora às vezes fosse dormir 1h30 da madrugada, lendo, vendo um processo, vendo uma coisa. Foi um momento, uma quadra da minha vida que me incomodou muito. Mas eu até isso consegui me acostumar e deixei para lá, vim embora e o sino continuou tocando para lá. Mas são coisas da vida. Aquele negócio, foi uma fase, né? Foi uma fase. Agora, se fosse a sua vida toda, isso ia trazer... Agora, quando eu fui para outra comarca, continuei me acordando 5 horas. Sim. Aí perguntei, e aqui não toca? Não, aqui não. Não, mas sabe por quê? Você entrou no ritmo biológico. É. O seu ciclo ficou... O seu acordar tinha que ser 5 horas, porque você adaptou. Mas eu me acordava 5 horas e ficava olhando assim, ver se tocava o sino em algum lugar, nada. Na comarca de São Sebastião, eu disse, não, aqui as pessoas vão... Instintivamente, normalmente as pessoas vão para a igreja, não precisa tocar, não precisa chamar, não. É o hábito. Agora, meu caro Marcelo, eu vou entrar num assunto agora delicado com um ilustre amigo, que muito nos honra aqui com a sua presença. Eu vou entrar numa questão delicada. Eu gostaria, se possível, se não exaurir, pelo menos que você desse uma informação mais ampla. A questão da família do idoso. Porque a pessoa, os romanos, a civilização romana no seu apogeu, ela era grandiosa também porque respeitava muito as crianças e os idosos. Você ofender um idoso na Roma no seu apogeu era complicação, viu? Como hoje nos Estados Unidos também o idoso e o jovem, ele é muito respeitado e muito acatado socialmente. Eu, em face das leituras que eu já fiz ao longo da minha vida, eu consigo estabelecer um paralelo entre a civilização romana e a civilização americana do norte. Eles têm muitas coisas em comum, que não é assunto aqui pra gente. E a família, como é que deve se comportar em relação ao idoso? O senhor podia nos dizer, fazer um quadro aí? Eu acho prioritário, porque, como eu lhe disse, o envelhecimento não é só físico. Hoje se sabe que o envelhecimento tem muito a ver com o psicológico. Na medida que o idoso se sente acatado pela família, respeitado, né? Ele é claro que ele vai ter um psicológico mais saudável, né? Ele vai se sentir, desfrutar daquele prazer de estar compartilhando, de ter uma atenção, de alguém chega ali, dá um beijo nele, dá um bom dia, fala com ele, pergunta o que é que ele está precisando. Então, essas coisas... Ou seja, tem que ter inserção, né? Umas coisas tão pequenas que muitas vezes a gente passa nessa correria do dia a dia, passa a não fazer. E o idoso que está ali no cantinho dele, ele sente falta. Então, aquele idoso que se isola por conta de que não tá havendo mais uma comunicação familiar, é claro que ele vai entrar. Primeiro, qual é o primeiro quadro que aparece numa pessoa dessa? Depressão. A depressão mexe com tudo que é hormônio, com serotonina, com acetilcolina, com inibidores, e aí faz com que haja um aceleramento dessas demências, desses quadros senis muito mais rápido. E, consequentemente, na medida que ele fica deprimido, ele passa a não fazer atividade física.
Na medida que ele não faz atividade física... A depressão é uma coisa horrorosa. Horrível, horrível. Porque aí ele traz uma série de outras doenças, né? O fato dele não se movimentar, ele vai obstruir as coronárias, ele vai fazer com que os membros inferiores fiquem paralisados, então a circulação periférica vai ficar dificultada. O rim dele passa a não filtrar numa quantidade boa, tudo em isso, termos de né? limpar. Tudo isso. Então a palavra de ordem é dignidade. Dignidade, a família atenção tem que da emprestar família. dignidade. Exatamente. A gente não pode perder isso de forma nenhuma. E há Porque pessoas o que tratam idoso, tão mal, você né? tem que lembrar o seguinte, hoje eu estou jovem, amanhã eu serei o idoso. Será que eu vou gostar de ser tratado dessa maneira como eu estou tratando meu avô? Deixa eu te confessar uma coisa. Você acha que, por exemplo, uma pessoa como eu não me preocupo com isso, não é? Eu sou um sujeito muito Tenho precavido. certeza que se preocupa. Eu me preocupo. E já estou, inclusive, traçando expectativas, vamos dizer assim, para quando chegar esse momento, eu não me sentir tanto. Agora, uma das coisas que eu acho que é importante é que o indivíduo, deixa eu colocar isso com todas as letras, o indivíduo ele tem que ter a percepção necessária para que em determinadas fases da vida os seus hábitos tenham que mudar. Não é? Exemplifique, por exemplo. Vou dar um exemplo. A pessoa querendo jogar bola hoje na beira da praia? Não. Se a pessoa botar um calção, é para onde? Para jogar bola. Isso foi uma fase da minha vida que passou. Por exemplo, houve uma fase da minha vida em que eu suportava dormir mais tarde e hoje não tem como. Entendeu? Ou seja, eu estou procurando viver a minha vida de acordo com o meu momento Não, isso que é cronológico. lógico. Né? Agora, não quer dizer também que o idoso deva deixar tudo porque está idoso. Essa concepção não pode existir. Por exemplo, eu tenho pacientes idosos que praticam tênis, continua estimulando para que ele continue praticando. Não naquela intensidade de um jovem. Outra coisa, uma caminhada diária na beira da praia ou no condomínio onde ele mora e tal, tem que fazer. Porque é uma forma dele estar ali encontrando com outras pessoas, conversando, mexendo o social dele, não está isolado dentro de casa, está mexendo com toda a circulação, o coração está batendo mais, o pulmão está respirando. Então, isso tudo melhora o corpo de uma maneira uniforme e preservando a saúde dele. Então ele não pode dizer assim, não, eu estou com 60 anos, não vou mais fazer isso, aquilo outro. Não, faça proporcional à sua idade. A sua idade, exatamente. É o que a gente chama de você ter exata consciência de que o tempo passou e que algumas coisas que você fazia não são mais permitidas. Até porque você nem vai aguentar, né? Se eu quero dizer, vou fazer alpinismo com 70 anos. Tem cara que força a barra, tem cara que força. Sim, mas... Tem cara que, por exemplo, o carnaval. O carnaval acho uma coisa que puxa muito pelo indivíduo. Aí o cara com 70 anos, 80, quer fazer o passo, o frevo. Ele pode até fazer, a pessoa vai achar bonito, vai aplaudir, mas ele está correndo um risco muito grande. Tá. Se ele não tiver uma avaliação cardiológica anterior, ele pode ali naquele momento ele fazer uma obstrução coronária, infartar, ele pode fazer um AVC, ele pode ter um microaneurismazinho silencioso, que de repente pode romper. Então, ele tem que fazer primeiro uma pré-avaliação para fazer um tipo de atividade dessa, né? Eu não vou meter a cara numa coisa que eu não sei como é que eu estou. Então, meu caríssimo Marcelo, nós estamos aqui evoluindo. Então, uma coisa que é muito importante é que o indivíduo, ele próprio, pode dizer, eu quero ser acompanhado por um geriatra, escolher um geriatra e começar a, periodicamente, comparecer àquele profissional. Eu aqui disse mais ou menos um prazo de 6 meses, né? Não sei. É uma média, de 6 meses ou pelo menos uma vez no ano. Uma vez por ano. Eu diria até de 6 meses. Você vai, faz aquele exame e tal. Porque com isso você vai identificar os riscos e reverter antecipadamente. E vai antecipadamente. O segundo ponto que eu achei importantíssimo é a questão do envolvimento da família com o idoso. Ou seja, a família não perder de vista, não deixar de dar dignidade àquele idoso. Exatamente. Quanto mais dignidade, quanto mais atenção, melhor. Eu acho terrível quando você pega importante. Uma situação assim, como eu vejo, de vez em quando eu vejo, a família pega e coloca o idoso num asilo, vou usar essa palavra mesmo, asilo, isolamento, e não volta mais para visitá-lo, olhar, saber como é que ele está. Tá. Isso aí, eu já achei errado o negócio do asilo. Por que o asilo? Inventaram essa, né? Porque não era para ser uma casa de acolhimento. Eu acho um desprestígio, olha, se uma pessoa, eu não conheço, honestamente não conheço, mas se alguém da minha relação pessoal de amizade me disser que colocou um pai, que colocou uma mãe, que colocou um irmão ou alguém num asilo, eu vou ficar altamente desconfiado com essa pessoa. Porque é aquela história, você vai colocar um indivíduo dentro de um ambiente estranho a ele,
Eu não sei como é que ele está sendo cuidado dentro daquele ambiente, muitas vezes explorado economicamente, né? Muitas vezes o asilo está tirando toda a pensão ou o ganho daquele idoso. Quer dizer, a gente tem que olhar todo esse contexto, saber em que situação há necessidade de colocar realmente aquele Não há idoso, fiscalização não, doutor Marcel? Por exemplo, Deveria, da né? prefeitura do estado mesmo? Não, deveria, mas eu não sei se essa fiscalização é feita periodicamente. Porque o que a gente está vendo aí no Rio de Janeiro, estavam se criando casas de apoio ao idoso para explorar economicamente. Aí você chegava lá, não tinha uma cama para o idoso deitar, a comida era a pior possível. O asseio terrível. Isso eu acho aí é que desumanidade completa, né? Aquela pessoa que não tem nem mínimo de respeito ao idoso e aí trata de forma totalmente... Deixa eu te perguntar uma coisa que vem a momento. Diga aí. Para lidar com uma pessoa idosa, é preciso ter... É qualquer pessoa que pode estar lidando com o idoso, é preciso ter um treinamento, uma percepção diferenciada. Não, isso você tocou no ponto fundamental. Hoje existe até cursos de preparadores, de cuidadores de idosos. Então, nem todo mundo... Aqui em Maceió existe isso? Já tem um grupo aqui em Maceió trabalhando com isso. Certo. E aí essas pessoas têm que ser... Primeiro, você tem que ter de natureza de gostar de trabalhar com idoso. Porque não adianta você ir trabalhar com idoso só pelo dinheiro. E se percebe isso? Percebe no dia a dia. Porque quando você começa a ver aquela pessoa se relacionando com o idoso, você vê que ela trata mal, um alimento, ela joga em cima da mesa, assim, aquele carinho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Existem pessoas assim. Dá empurrão, manda calar na hora que está incomodando, que assistiu uma televisão. Cala. Então, essas condutas agressivas, você vê que aquela pessoa não nasceu para tratar do idoso. O idoso você tem que ser paciente, tem que gostar, tem que ser companheiro, tem que estar ali junto com o idoso, se distraindo, estimulando para que ele viva mais, com a mente ativa. Vamos ler, vamos trabalhar, vamos jogar, vamos assistir uma televisão, outra coisa, fazer a interpretação do que está se vendo. Está entendendo a novela? Não. Explicar, olha, aquele ator está fazendo assim, 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 para fazer com que o idoso se entrose socialmente naquele contexto. E nem todo mundo tem essa paciência. E aí você tem que descartar. Não adianta forçar aquele indivíduo que não está preparado psicologicamente para lidar com o idoso. É que nem criança. Eu sei como. A criança tem que saber. Nem todo mundo tem paciência de lidar com a criança. O idoso tem as suas nuances. Então, você tem que saber que momento. Ele vai ter momentos de agressividade, então você tem que ter paciência para suportar, saber contornar aquela situação, ter paciência na hora de botar ele na cama, colocar uma fralda geriátrica, levantar várias vezes à noite para trocar aquela fralda, para não deixar ele molhado, trocar as necessidades higiênicas, outras pessoais, claro. Você tem que estar ali perto fazendo esse trabalho. Ou seja, então tem que ser o curador. Existe uma vocação. Uma vocação. Por isso que eu tenho o maior cuidado. E a família tem que ter extrema atenção nisso aí. Supervisionar. Você já houve casos recentemente de curador de jogar o idoso no chão. Pelo amor de Deus. A sorte que tinha uma câmera filmando. Pelo amor de Deus. Uma pessoa dessa tem que ser punida, tem que ser presa. Severamente. Porque você está lidando com uma pessoa que não tem condição nenhuma de defesa. Né? Então, como é que você vai ser agressivo com uma pessoa que está ali precisando de carinho e atenção? Meu caro Marcel, evoluindo, como é que estão os progressos hoje da geriatria? Um alento para os nossos telespectadores que têm idosos ou que se preparam para ficar idosos? Não. Como é que está a geriatria? A geriatria hoje deu um grande passo, porque como a medicina evoluiu, a geriatria veio junto. E claro, como a população está envelhecendo, você nota que o governo, a área de saúde, toda tem essa atenção. Então hoje a gente tem um diagnóstico mais preciso. Então, na medida que a medicina evoluiu em termos de aparelhagem, hoje eu tenho uma ressonância, eu tenho uma tomografia, eu tenho um exame laboratorial mais rápido, eu tenho uma emergência pronta para atender aquele idoso. Então, esse despertar em relação à terceira idade faz com que eu consiga dar uma assistência melhor àquele idoso. E o geriatra fica administrando isso, exatamente vendo essa tecnologia a nosso favor. Então, aquele diagnóstico que não se dava antigamente, hoje eu tenho condições de dar ele em questão de dias, semanas, ou rapidamente. Eu posso chegar a uma conclusão diagnóstica e tratar rapidamente aquela patologia. Marcelo, antes que eu esqueça, e eu já tenho umas perguntas a te fazer,
Se eu precisar, um exemplo, eu preciso de uma pessoa para cuidar de um idoso meu. Certo. Onde é que eu devo me dirigir aqui em Maceió? Aonde? Eu preciso de um cuidador. Eu não posso ir para qualquer pessoa. Você indicaria? Eu não saberia dizer assim. Tem algumas instituições, por exemplo, o SESC recentemente estava preparando uma turma de pessoas curadoras de idosos. Então, acho que no SESC você encontraria. Então já tem uma informação, né? Já tem informação. O governo tem alguma coisa? O bom que eu acho nesse caso é o boca a boca. É aquele indivíduo que tratou do idoso e esse idoso, por qualquer motivo, venha a falecer. Então, as pessoas que estão em volta sabem se aquela pessoa tratava bem ou não. E aí você traz aquela pessoa, porque ela sabe que ela vai continuar trabalhando bem. Eu sei. Né? Então, esse perguntar, né? Não é colocar um estranho para cuidar do idoso, que dá errado. Você pega alguém que o cara é muito bom como cozinheira, aí vai colocar... Não é, o espírito não é esse. O espírito é pegar um indivíduo que tem natureza de saber lidar com aquela faixa etária. E isso não é para todo mundo. Para todo mundo. Marcel, como é que estão as políticas do Estado com relação ao idoso? Hein? Não, é muito falha, né? Infelizmente, deficiente. Recentemente tivemos problemas. Mas não existe uma área onde o Estado onde não haja deficiência. Que coisa triste. Mas Brasil, né? Que coisa triste, meu Recentemente em Alagoas agora tivemos problemas seríssimos. Sim, mas eu sou brasileiro, mas eu não aceito isso não. Não podemos aceitar, mas infelizmente. Quer dizer que a política do governo é voltada para o idoso? Não, primeiro, qual é a concepção que a gente se tem? Que o idoso é o gastador, né? Então, o que se vai gastar em saúde pública em poder econômico em relação ao idoso é muito grande. Então, eles evitam. E aí, essa assistência começa a ficar precarizada. Eu tenho um exemplo clássico agora. Você vê concurso que houve recentemente, você vê hospitais precisando de geriatra, e você vê que tem um hospital nosso aqui do estado, chamou 32 pediatras, chamou 2 geriatras. Por que essa desproporção? Será que a população de idosos é tão pequena ao ponto de eu ter mais crianças de que precisar só de 2 geriatras? E chamar 32 pediatras? Então, esses contextos é que eu fico sem entender. Então, quer dizer, aquele idoso que chega naquele hospital precisando de um atendimento, ele vai ser atendido por quem? Pelo clínico. Né? O clínico, tudo bem, ele está preparado, mas ele não tem o discernimento, o cuidado que teria o geriatra em relação a medicações, como lidar com os exames, quais são os exames mais direcionados para aquela idade, como é que eu posso identificar, porque muitas vezes o idoso é diferente do paciente normal. O paciente normal ele vai chegar para o clínico e vai dizer assim, eu tenho uma tosse. E aí, muitas vezes, o paciente já vai procurar o especialista, vou procurar o pneumologista, vou procurar o cardio. O geriatra, não. O idoso, quando vai ao geriatra, eu sei que ele tem N patologias. É aquele indivíduo que está tossindo, é aquele indivíduo que tem uma diarreia, é o indivíduo que tem uma enxaqueca, é o indivíduo que tem uma pressão alta, é o indivíduo que tem uma diabetes, é o indivíduo que tem uma arteriosclerose já evoluindo. E eu, como geriatra, eu tenho que identificar isso de forma precoce e identificar multipatologias, né? Então, não me diga que o idoso vai chegar só com uma doença. Ele pode chegar com 2, 3, 4. E eu tenho que saber também tratar. Outra coisa, o maior cuidado que eu tenho que ter é a questão da medicação. Eu tenho que ter cuidado em associar medicamentos, porque muitas vezes um medicamento potencializa o outro, em vez de ajudar, prejudicando. Né? Outra coisa é a eliminação desse medicamento. Eu tenho que saber que um rim de um paciente idoso não é igual ao do adulto. O fígado do paciente idoso já não é mais igual ao do adulto. Uma bile... Você tem que ter toda essa percepção. Tem que ter essa percepção. E não deixar passar. Porque o perigo é esse. É você deixa passar e meses depois aquele paciente volta, a família diz assim, mas doutor, o senhor não detectou que ele era diabético? Pois é. Meu caro Marcel, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A sua presença aqui foi enriquecedora. Você está lançando um livro, eu não quero falar sobre ele agora. Nós conversamos que você está lançando um livro, eu quero que você volte aqui. Certo. Quando você tiver. A gente vai acertar, mas eu acho que é melhor haver o lançamento e a gente já voltar a conversar com um livro já lançado. Ah, certo. A gente conversar eu aqui. Eu lhe aviso previamente. Me avise previamente, eu quero noticiar isso aqui. E ratificando, você enriqueceu o nosso ambiente. Certo. Quero deixar para você lançar uma mensagem para os nossos telespectadores com relação à questão do idoso.
E, por favor, eu quero que você adiante logo essa mensagem. Não, o que eu tenho que deixar para os nossos idosos da nossa cidade, do nosso estado, é que não deixe a coisa acontecer. Procure especialista, geriatra, e tente identificar para ter um envelhecimento mais saudável, né? Claro. Não adianta você envelhecer, eu vou chegar aos 100, tudo bem. Agora chegar como? Dependente, numa cadeira de roda, numa cama. Não é esse o sentido do envelhecimento. O sentido do envelhecimento é você envelhecer com saúde. Ou seja, quanto menos depender dos outros, ter autonomia, ter consciência, ter cognição, eu vou ter um envelhecimento mais saudável, menos dependente. E aí eu vou envelhecer com mais felicidade. E a busca nossa é a felicidade no envelhecimento. Exatamente. Isso eu acho que é prioritário e mais importante. Fundamental. E o geriatra vai tentar ajudar exatamente nesse ponto. Não é só o geriatra, não. Eu também tenho que abrir um adendo aí. Hoje a gente não pode trabalhar mais sozinho, não. Hoje a gente tem que se associar ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional. É uma dinâmica interdisciplinar. Interdisciplinar. O conjunto é que faz com que aquele idoso consiga ter uma vida melhor lá no Maravilha, isso é importante demais. Eu só quero agradecer. Eu sou quem agradeço, nós e os nossos telespectadores agradecemos. Exatamente. Você foi sempre bem recebido aqui, será sempre bem recebido e muito importante a sua presença. Tá certo. Marcel, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Sucesso para você como profissional, com a sua família. Para todos nós. E aqui as portas estão abertas. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Meus caríssimos telespectadores, nosso doutor Marcel, muito obrigado pela audiência dos senhores e das senhoras, uma audiência que eu costumo dizer, muito nos honram as suas audiências. Até o próximo programa, se Deus quiser.